Ok. Antes de passarmos à mensagem de hoje, eu quero ler para vocês uma pequena parte inicial do próximo livro que vai sair agora na Páscoa. O livro chama-se Justiça Negada, Justiça Consumada e é uma segunda edição. Este livro não é religioso, este livro trata acerca das leis que foram violadas para poderem condenar Jesus à morte. E eu tenho procurado conhecer e saber como é que as pessoas que não acreditam em Deus pensam. Porque se eu souber como eles pensam, então eu saberei o caminho para chegar até eles, certo? E na verdade é essas pessoas que nós queremos alcançar. Este livro não visa fazer manutenção da fé a quem já é crente, mas visa deixar algumas perguntas e interrogações na mente daqueles que ainda não acreditam, para que possam acreditar. Então, eu quero ler para vocês aqui um bocadinho do texto. A editora já me pediu o texto, esta semana eu tenho que enviar. E quero saber a sua opinião, o que é que você acha? Não é religioso, ok? Então vá. Começa assim: quem é Jesus afinal? Permita, antes de mais, que comece este capítulo com a seguinte pergunta: quem sou eu e quem é você? Sócrates disse no século IV a.C. que o homem é um animal racional, a expressão que utilizamos até o dia de hoje. Pascal, no século XVII, disse que o homem é uma cana pensante. E o nosso Fernando Pessoa dizia que o homem é um cadáver adiado. Mas afinal, quem é o ser humano? Assim responde o filósofo e professor Mário Cortella, mais ou menos desta forma: a ciência acredita que estamos num universo e, segundo ela mesma, um e não o. Provavelmente em forma de cilindro em função da curvatura do espaço e que é um dos universos possíveis. A física quântica não trabalha com a noção de universo mais, mas com a noção de multiverso. Este universo provavelmente surgiu há 15 milhões de anos, fruto de uma grande explosão de matéria e energia, que tem aqui o nome de um cidadão belga, que era padre católico, astrónomo e físico, deu, por ironia, o nome de Big Bang. Ele deu-lhe este nome porque ele não acreditava nisso, mas pegou o termo que permanece até hoje. A energia expandiu-se em forma de estrelas e estas se juntaram em formas de galáxias. A ciência calcula que neste nosso universo podem existir por volta de 200 bilhões de galáxias e uma delas é a nossa, a Via Láctea, que não é assim tão grande e é composta por 100 bilhões de estrelas. E uma delas é o Sol, a nossa estrela, que antes era chamada de estrela de quinta grandeza e que agora é chamada de anã. Então, o que é o Sol? O Sol é uma pequena estrela no meio de 100 bilhões de outras mais, que formam uma galáxia no meio de 200 bilhões de outras galáxias, que formam um universo possível no meio de outros e que um dia vai desaparecer. É esta pequena estrela, à volta da qual giram 9 massas planetárias, a terceira a contar do Sol é o nosso planeta, a que damos o nome de Terra. A Terra é um de 9 planetas que gira em torno de uma pequena estrela no meio de 100 bilhões de outras estrelas, que formam uma galáxia no meio de 200 bilhões de outras galáxias, que formam um dos possíveis universos e que um dia vai desaparecer. E existem pessoas que acreditam que Deus fez tudo isto só para o ser humano existir ali naquele pequeno ponto minúsculo perdido no canto deste universo. Existem outras pessoas ainda que pensam que Deus criou tudo isto só para ela existir. E se compararmos o custo e o benefício, então vamos encontrar aqui um desperdício excêntrico. Aqui na Terra existe aquilo que apelidamos de vida. E há pessoas que acham que só existe vida aqui, neste pequeno planeta suspenso no vazio. A ciência crê que haja no nosso planeta cerca de 30 milhões de espécies diferentes, mas até agora só catalogaram 3 milhões de espécies de vida. Entre elas está a nossa, o ser humano, o Homo sapiens.
O Homo sapiens é, pois, uma espécie de vida entre 3 milhões de outras existentes num pequeno planeta que gira em torno de uma pequena estrela, no meio de 100 bilhões de outras estrelas mais, que formam uma galáxia no meio de 200 bilhões de outras galáxias mais, num dos universos possíveis e que um dia vai desaparecer. Esta espécie que somos nós tem cerca de 7 bilhões de indivíduos. Um deles é você e o outro sou eu. Então você e eu somos 2 indivíduos entre 7 bilhões de outros mais, no meio de 3 milhões de espécies de vida diferentes, que habitamos num pequenino planeta que gira em torno de uma pequenina estrela, no meio de 100 bilhões de outras estrelas mais, que compõem uma galáxia, no meio de 200 bilhões de outras galáxias mais, num universo possível e que um dia vai acabar. Então, quem é você e quem sou eu? Quem sou eu para pensar que sou o único que está certo naquilo que faço? Quem sou eu para pensar que o único estilo de vida adequado é o que eu tenho? Quem sou eu para pensar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci, canudo? Quem sou eu para pensar que o único sotaque correto é o que eu uso? Hã? Vice? Quem sou eu para pensar que a única religião certa é a que eu pratico? Quem sou eu para pensar que a cor da minha pele é a mais importante? Quem sou eu para pensar que aquilo que eu acredito é a verdade absoluta? Quem sou eu para pensar que sou mais importante do que os outros porque sou o único que está certo? Quem é você? Quem é você para me discriminar porque eu penso diferente? Quem é você para me rebaixar porque eu creio diferente? Quem é você para me ostracizar porque eu falo diferente? Quem é você para me marginalizar porque eu sou diferente? Quem é você e quem sou eu? No final do dia somos os dois iguais, com a mesma capacidade de pensar, sentir, comunicar, amar, acreditar e até criar, mas que cada um decidiu de forma diferente o que fazer com todos esses atributos, e é isto que nos faz diferentes e nada mais. O filósofo Alberto Schweitzer, este é alemão, não sei se está assim, teólogo e médico alemão, Nobel da Paz em 1952, fez esta afirmação: a tragédia não é quando o homem morre, a tragédia é aquilo que morre no homem quando ele está vivo. O que é que já deixamos morrer dentro de nós? A fé, o amor, a esperança, a crença de que possa existir uma forma de vida diferente da nossa? O acreditar naquilo que não vemos, ou porque não vemos, logo não pode existir? O que é que você deixou morrer ou permitiu que outros matassem dentro de si? Será que isso não fazia parte da sua natureza como ser humano? Não lhe seria útil? De todas as formas, achamos ou deixamos que outros nos levassem a achar que deveríamos descartar esse acessório desnecessário. E por isso, matamos e agora procuramos construir a nossa vida, as nossas crenças, os nossos conceitos, de uma forma ou de outra, baseados numa premissa de que alguma coisa não encaixa muito bem na nossa vida. Bem, talvez porque o que nós deixamos morrer dentro de nós fosse aquele elo de ligação entre nós como indivíduos e o sentido da própria vida que vivemos. Abordando a questão de Deus, então que sentido tem a vida se Deus não existe? E que prova poderemos nós apresentar da sua não existência? O movimento ateísta em Inglaterra investiu grandemente em publicidade com o seguinte slogan: Deus não existe, por isso não se preocupem e desfrutem da vida. Como em muitas outras, esta não passa de mais uma forma de publicidade enganosa. Porque se Deus não existe, despreocupar-se e desfrutar da vida não faz sentido. Que código de conduta e de vida irá então nortear as nossas decisões? E o que fará a separação entre o bem e o mal? Na verdade, se Deus não existe, temos muitas preocupações a tomar em consideração. Quando morrer, para onde vai? Desaparece? O que é que o leva a pensar assim? Você pode provar isso? E se você estiver enganado? Imagine que no final de contas você era um ser espiritual que vive dentro de um corpo e que hoje você pode escolher onde passar a sua eternidade. Você rejeitaria a oportunidade simplesmente porque não acredita que possa existir vida para além da morte? Imagine que você até está certo e que Deus afinal não existe mesmo. O que é que você teria a perder se acreditasse o contrário?
E no fim das contas, qual o custo-benefício de um e qual o custo e benefício do outro? A questão é que se Deus não existe, você não perdeu nada em acreditar nele. Mas se ele realmente existe, então você perdeu tudo. Posto isto, parece-me inteligente a opção das pessoas que decidiram acreditar em Deus, porque se elas estão enganadas, no fim não perderam nada. Serão então os simples crentes ignorantes por acreditar em Deus? Ou não lhe parece que no fundo a opção deles é na verdade mais inteligente do que a dos eruditos ateus? Aquele que é considerado por muitos o pai do ateísmo moderno, Voltaire, declarou na sua agonia da morte o seguinte: morro adorando a Deus e rejeitando a religiosidade. Não será que afinal estamos fartos de religiosidade? Mas pelo facto de colocarmos Deus e religião no mesmo saco, acabamos por deturpar os conceitos. O que é então religião? Bem, em primeiro lugar, Deus não é religioso, Deus não é católico, Deus não é judeu, nem muçulmano. Se Deus é como a Bíblia o descreve, então Ele ama a todos de igual forma, independentemente da sua religião. O que é religião senão caminhos feitos pelo homem para tentar chegar-se a Deus? Cada um no limite do seu tempo, nos moldes da sua cultura, achou que aquele conjunto de práticas o levaria a Deus. Chegou lá? Nunca chegaremos a saber nesta vida conforme a conhecemos. Mas se a religião leva os homens a Deus, então por que razão a Bíblia afirma que não foi o homem que chegou a Deus, mas Deus que se manifestou aos homens enviando o seu Filho Jesus Cristo? Para que é então logo a religião e qual a sua utilidade? Assim sendo, Jesus jamais poderá ser o fundador da religião cristã, porque como a Bíblia o descreve, ele não veio fundar mais uma religião a juntar às já existentes no seu tempo. Ele veio reconciliar o homem com Deus. Então não precisaremos nós mais de Jesus do que de religião? Tendo este conceito como pano de fundo, então poderemos voltar à questão inicial. Quem é Jesus? E agora segue o resto do livro. Isto é só um bocadinho. O que é que vocês acham? Está bom? Ok. A ideia é alcançar as pessoas que não estão viradas para a religião. E vamos chegar ao coração delas no nome de Jesus. E este livro vai ser um sucesso, concorda comigo? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vai estar depois à venda aí nas livrarias e eu depois vou anunciar. Abram a vossa Bíblia em Isaías 46. Nós estamos a falar sobre o futuro, as coisas que estão ainda para acontecer. E esta é a 7ª lição. Portanto, eu recomendo, se é a primeira que você está a ouvir e tem interesse pelo futuro, pelas coisas que estão para acontecer, que assista às 6 anteriores. Está em CD, está no site, está no YouTube também, você pode ouvir. Isso, na livraria lá em cima. Ok, Isaías 46, versículo 9. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Olhe para mim. Cerca de 30% da Bíblia refere coisas que estão para acontecer. Evidentemente, ao longo dos 3.500 anos que a Bíblia foi escrita, muitas coisas que eram futuro no seu tempo acabaram por ser presente e hoje já são passado. Mas, conforme todas elas se cumpriram, aquilo que a Bíblia também fala que ainda está no nosso futuro, você pode estar ciente de que irá cumprir-se também. Sim ou não? Jesus, quando se chegou a Jerusalém, lançou um lamento sobre Jerusalém. Quando ele entrou no templo, ele disse que a cidade seria sitiada, os muros derribados e o templo destruído, e quem estivesse dentro da cidade seria morto. Isto ele falou por volta do ano 33. Sabemos pela história que no ano 70, o general Tito, filho do imperador romano,
sitiou Jerusalém, derrubou os seus muros, destruiu o templo e matou quem estava lá dentro. Em Roma tem um arco, o arco de Tito, okay? Que mais tarde veio a ser ele o imperador romano, e tem talhada nas paredes do arco as imagens dos romanos da destruição do templo de Jerusalém. Aliás, o arco foi feito para comemorar essa vitória, e vê-se eles a levarem o candelabro de ouro, os objetos sagrados do templo. Portanto, está documentado pela história, mas foi uma profecia, digamos assim, de Jesus cerca de 30 anos antes. Mais propriamente, 37 anos antes. Ok? Então, como isso cumpriu e outras coisas mais, por exemplo, a 14 de maio de 1948 nasceu o Estado de Israel. 680 anos antes de Cristo, o profeta Isaías tinha dito, ou Deus pela boca do profeta: nascerá uma nação num dia? Far-se-á uma terra num só dia? E repito, dia 14 de maio de 1948, nasce o Estado de Israel num só dia. Mas Deus já havia anunciado, por isso ele diz aqui: anuncia o fim desde o princípio. Para que Deus anunciou o fim desde o princípio? Para nos impressionar? Dizer, uau, olha as coisas que Deus sabe. Onde é que ele estudou? Não, Deus não está interessado nisso. Ele anunciou o fim desde o princípio para que nós estejamos preparados para quando essas coisas acontecerem. E é para isso que nós estamos a estudar estas coisas. A Bíblia diz que se nós esperamos em Cristo só para as coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você confia em Deus só para ter as bênçãos de Deus nesta terra, a casa paga, o carro novo, lá a levar a vida, vamos lá andando como Deus quer, como alguns dizem, aos trancos e aos barrancos, mas lá vamos aguentando, lá vou levando a água ao meu moinho. Se você confia em Deus só para estas coisas, você faz parte desse grupo, o mais miserável de todos os seres humanos. A Bíblia nos exorta a confiarmos em Cristo, não só para esta vida, mas para a eternidade. Jesus mesmo disse: Deus amou o mundo. O mundo não é as árvores, nem as pedras, nem o planeta em si. Isso vai desaparecer um dia. Deus amou as pessoas, Deus amou cada pessoa que integra o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Deus quer que você tenha a vida eterna. Então vamos confiar em Cristo, não só para as coisas desta vida, mas para a vida eterna, essencialmente. Amém? E como eu digo aqui no livro, eu posso até estar enganado. Posso, já me enganei tantas vezes. Alguém aqui já se enganou? Eu enganei-me. Tinha uma pessoa que eu conheci que dizia assim, por graça, e tem graça. Só me enganei uma vez na vida. Foi quando pensei que me tinha enganado. É mesmo por piada só. Então, mas se eu estiver errado, se eu estiver enganado, não perdi nada. Sim. Se nós estivermos errados, não perdemos nada. A Bíblia diz que os homens, querendo ser sábios, tornaram-se loucos. Veja, como é que uma pessoa pode afirmar que Deus não existe? Pode provar? Como é que uma pessoa pode afirmar que não existe vida depois da morte? Pode provar? Não. Mas ela decidiu crer assim. E nós decidimos crer que há vida depois da morte. Nós decidimos crer que Deus existe. Agora, custo e benefício de um e custo e benefício do outro. Vamos ver? Porque, de facto, se Deus existe, quem não crê nele vai para o inferno. Se Deus não existe, quem acredita nele não perdeu nada. Então parece-me que a segunda opção é mais inteligente, você não acha? É isso. Hoje vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. E a segunda vinda de Jesus não é o arrebatamento da igreja, ok? No arrebatamento da igreja, Jesus não vem à terra. No arrebatamento da igreja é a terra que vai ao encontro de Jesus. A igreja que vai ao encontro de Jesus, ok? Abram a Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 5. 2 de Coríntios 5, versículo 9.
Diz assim: primeiro nós vamos falar o seguinte, olhe para mim. A semana passada nós falámos sobre a grande tribulação aqui na terra, ok? O que é que acontece na terra depois do arrebatamento da igreja? E hoje nós vamos falar o que é que acontece com a igreja quando é arrebatada, o que é que vai acontecer lá em cima com a igreja. Então diz aí 2 Coríntios 5:9, diz: pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis a Deus, quer presentes, quer ausentes. Versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então olhe para mim. Quando a igreja for arrebatada, diz que vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, ok? E depois estaremos para sempre com o Senhor. A igreja vai apresentar-se no tribunal de Cristo. A igreja não está presente no juízo final, ok? Quando diz que desce um trono branco, é o próprio Pai que vai julgar o mundo. E diz que o inferno deu os mortos que nele havia, a morte deu os mortos que nela havia, e todos são apresentados diante de Deus Pai. Diz que abrem-se os livros e cada um é julgado pelas coisas que estão escritas nos livros, e o que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Nós não estaremos aí mais, entendeu? Esse evento não é para a igreja. Nós estaremos no tribunal de Cristo, não para decidir se estamos salvos ou não, porque já fomos arrebatados, entendeu? Ninguém que é salvo fica. Há, no entanto, depois do arrebatamento da igreja, pessoas que serão salvas. Entende? Porque vão ver que aquilo que aconteceu foi o arrebatamento da igreja, vão querer reter a sua fé em Jesus Cristo, e a grande parte deles serão degolados pela sua fé. E a Bíblia diz que eles também estarão lá no céu, ok? Mas estes só vão ressuscitar depois, quando começar o milénio. Não nesta fase. Não estarão no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para a atribuição do galardão, das recompensas que Deus ou Jesus dará a cada um pela sua obra. Diz que o nosso trabalho não é em vão no Senhor, e Ele não é injusto para se esquecer da nossa obra. Então aquilo que você faz hoje, um dia vai ter recompensa no tribunal de Cristo. Agora, a Bíblia fala, quer ver, veja aí 1 Coríntios 3, as páginas atrás. Olhe para a Bíblia, que é para não... o pastor Augusto disse. Não, o pastor Augusto disse nada. É a Bíblia que diz. Primeiro de Coríntios 3, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Cristo. Qual é a nossa base de fé? Cristo, Jesus. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeiro, fena ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então olhe para mim. É uma alegoria, entendeu? É um exemplo. No tribunal de Cristo não vai haver fogo. Ninguém vai ser chamuscado. Não, é uma alegoria. E ele está a falar da qualidade da obra de cada um. E a qualidade não tem a ver com a obra em si. Ele tocava piano melhor que o outro. Então aquele é de pedra preciosa. O outro, ele lá tentou, mas o piano não ligava nenhuma. É a palha. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a atitude do coração. Com que atitude nós fizemos as coisas. Isso é que determina a qualidade da nossa ação. E Ele sabe a atitude do nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Amém? Diga à pessoa que está ao seu lado: olha que Ele vê todas as coisas.
Olhe para mim. Então, o que é que conta? Só conta aquilo que nós fizemos com um coração reto, com um coração sincero. Aquilo que fizemos de coração, com alegria, com fé, amor a Jesus e ao Evangelho. Entendeu? Aquilo que nós fizemos por obediência a Jesus, porque sabemos que é o que está correto. Isso vai ter galardão. O apóstolo Paulo até disse assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, mas se eu pregar o Evangelho contra a vontade, lá tem outra vez, a igreja outra vez, a que horas acaba aquilo? Está bem, vamos lá. Diz que só tem trabalho e é só canseira, não tem mais nada, não se aproveita mais nada. Agora, se nós fizermos de coração e com alegria, o apóstolo Paulo disse: então terei galardão. Amém? Então, vamos servir a Deus com alegria, com entusiasmo, de coração, fazer o nosso melhor para Jesus. Ai não, mas hoje dá um jogo. Aquele jogo, vou ver aquele jogo, que já não vejo a bola há muito tempo. Então, mas não vais à reunião? Não dá. Se esse é o seu trabalho, é o seu trabalho, é o seu ganha-pão. Deus sabe isso. Agora, se é só porque gosta e despreza aqui o servir a Deus para se dedicar a essas coisas, tudo bem na mesma. Só que lá na eternidade você não vai ter nenhum galardão porque assistiu aos 90 minutos do jogo. Você não terá galardão por ter uma casa grande. O seu galardão foi que usou aqui, glória a Deus, fantástico, que bom. Mas se você usar a sua casa para ganhar pessoas para Jesus, você vai ter o galardão lá em cima. Você não terá galardão por ter um carro do último modelo, com um roncar assim todo. Mira como el bicho canta. Jesus não lhe vai perguntar: filho, que carro é que tu tinha? Senhor, tinha um Ferrari. Dá-lhe a coroa maior que está aí, a dele. Não tem galardão isso. Mas se você usar o carro que seja, por exemplo, trazer pessoas para ouvir o Evangelho, para ouvir a palavra de Deus, para ajudar pessoas, levar um doente ao hospital, levar um idoso para receber cuidados, enfim, de qualquer ordem, você vai ter galardão por essa ação. Entendeu? O que Jesus recompensa no tribunal de Cristo é o que nós fizemos de coração, por amor, pela fé. O que fizemos como se o estivéssemos a fazer para Jesus. Lembra-se quando Jesus contou a parábola e disse assim: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e deste-me de comer. Jesus não vai galardoá-lo porque você podia comer camarão tigre todas as semanas. Mas se você pegar no camarão tigre ou em arroz carolino e distribuir pelos pobres, você vai ter galardão por isso. É isso que Jesus vai recompensar cada um de nós no tribunal de Cristo. Você não vai ter recompensa porque vai ao supermercado e compra arroz basmati para si, mas você terá recompensa no tribunal de Cristo cada vez que você, por exemplo, comprou um pacote de arroz carolino, comprou um pacote de esparguete e trouxe para a ação social, que é no próximo domingo, trouxe para a ação social para ajudar os mais carenciados. Você vai ter galardão no céu por isso. E até diz, Jesus chamou a atenção para isto: então dirão os justos: mas Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Não me lembro. Quando é que te vimos nu e te vestimos? Ou preso e fomos visitar-te? Ou doente e fomos lá ver-te? E Jesus disse: quando o fizestes a um daqueles pequeninos, a mim o fizestes. É aí disso que nós vamos ter recompensa no tribunal de Cristo. Amém? Quando nós ouvimos o apelo que precisamos de técnicos de som e que não ficamos à espera que uma visão nos mandasse fazer, porque só fica à espera disso quem não quer fazer.
mas nos oferecemos voluntariamente. Olha, eu não sei, mas se eu puder ajudar, se me ensinarem, eu não sou burro, eu sou inteligente, se me ensinarem, eu posso ajudar. É disso que vai ter recompensa lá em cima. Amém? E o que vai acontecer naquele dia é que muitos, eu espero não estar nesse grupo, muitos vão olhar e vão dizer assim: caramba, pá, se eu sabia, tive tanto tempinho, podia ter feito melhor, desperdicei tanto tempo, podia tê-lo dedicado a coisas que contam para a eternidade, e agora vejo os outros ali com um grande galardão e Jesus honrá-los. Epá, e a minha coroa é tão rapada. É só mesmo para dizer que não tenho nada. Lá já vai ser tarde, e desse por muito feliz por estar lá. Olha, diz aqui ainda, diz assim, versículo 14: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Olhe para mim, é como quando diz aqui que o fogo é assim, é como, está tudo escrito, e Jesus examina cada um. Não vale a pena você dizer: não, Senhor, eu fiz isto e fiz aquilo e preguei a multidões e abri 50 igrejas, e Jesus vai lhe perguntar assim: mas foi eu que te mandei fazer isso? Então, claro, então. Não, fizeste isso porque é isso que tu gostavas, não foi o que eu te mandei fazer. Então arruma para o lado, isso não tem galardão nenhum. Entende? E vamos ver pessoas assim, que ninguém as conhecia de lado nenhum, mas que levantavam-se de madrugada para orar. Jesus dizia para elas fazer isso e elas obedeciam. Entendeu? Elas vão receber galardão lá em cima no céu. Deus não recompensa o que você faz, o muito que você faz, Ele recompensa a obediência e a atitude com que você fez as coisas. Então, receberá galardão. Versículo 15: se a obra de alguém se queimar, portanto não tiver nada que se aproveite, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Foi por uma unha negra, mano. Está salvo, foi arrebatado, está salvo, mas não tem galardão nenhum para receber, porque tudo o que construiu era palha, era só para mostrar, era só para aparecer, era só para se fazer muito espiritual ou religioso, mas trocava o servir a Deus, trocava as coisas de Deus por qualquer coisa que aparecesse no momento. Que galardão é que vai receber? Diga à pessoa que está ao seu lado: Nicolas. Agora, a seguir ao tribunal de Cristo, a Bíblia descreve que vai dar-se as bodas do Cordeiro. Uau! Quem é que gosta de casamentos aqui? Gosta de pôr os pés debaixo da mesa? Olha, não gostam, quer ver? Só eu, o Rui? Você... Ok. Especialmente se... Já está tudo pago, mano, é só comer. Não se faça esquisito. As bodas do Cordeiro é o casamento, digamos assim. A noiva é a igreja que é arrebatada. O noivo é Jesus. Ok? E vai haver uma grande festa. Bodas é isso mesmo. Uma grande festa, glória a Deus. Você já imaginou a alegria que vai ser o encontro? Você já com a sua coroa, com o seu galardão. Eu não sei se será tudo numa coroa, mas não sei se terá, não sei. A Bíblia descreve vestes com pedras preciosas. Eu não sei como é que será a sua veste, nem sei como será a minha. O que eu sei é uma coisa: temos uma missão para cumprir aqui nesta terra, e é nisso que nos devemos dar a nossa atenção. Servir a Deus e ganhar pessoas para Jesus, amém? Abram a Bíblia em Apocalipse 19, versículo 7. Ajei. Apocalipse 19, versículo 7. Glória a Deus. As bodas do Cordeiro. Aleluia. Enquanto aqui no mundo é a grande tribulação, já vimos a semana passada o que é, não é? Tormentos, terremotos, guerras uns contra os outros, pestes, uma terça parte dos homens morre, uma terça parte dos animais do mar morrem, um asteroide cai
no Atlântico Norte, o outro cai em terra. Bem, coisas todas assim, nós estamos lá em cima na glória, a festejar com Jesus, glória a Deus, o que Ele fez por nós. E diz assim, Apocalipse 19, versículo 7, regozijemos e alegremos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Oh, glória a Deus. Diga, sou eu. Aleluia. E diz, e foi-lhe dado que se vestisse, isto é, a noiva, a igreja, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, glória a Deus, que não é nossa, não temos justiça própria, foi Ele que nos justificou diante de Deus, pela sua graça e o seu favor, aleluia. E disse-me, escreve, leia comigo, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. E depois diz assim, e disse-me, o anjo disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você pode estar certo que isto vai cumprir-se. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, a Bíblia descreve o Espírito Santo como o amigo do noivo, que é Jesus. E na verdade diz que é o Espírito Santo que vai apresentar a igreja a Jesus. Numa linguagem mais corrente, aqui nossa, diríamos que o Espírito Santo é que leva a noiva ao altar. Ok? O Espírito Santo está connosco aqui na terra hoje para nos moldar. Ouça uma coisa, olhe para mim. Eu sou o que sou e isso vale o que vale. Mas quando eu estou aqui a ministrar a palavra de Deus para si, a voz é minha. Às vezes falha, às vezes está cansada, mas as palavras são de Deus. É o Espírito Santo que põe essas palavras na minha boca para ministrar ao seu coração. Às vezes você não gosta de ouvir, às vezes até entra aqui e sai acolá. Às vezes você está, eu estou a falar, mas você está a pensar na moça que anda ali, e se ela vem para o pé de mim, eu vou apanhá-la. Entendeu? Mas o Espírito Santo não desiste, porque está no processo de nos moldar, de transformar o nosso caráter, de nos tornar mais parecidos com Jesus, de moldar a nossa vida para largarmos aquilo que não presta e passarmos a praticar aquilo que agrada a Deus. Isto é um processo, todos cometemos erros, eu também cometo os meus. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo ainda não deu a obra por terminada. Mas quando Ele terminar a obra, nós seremos como Jesus é. É isso que a Bíblia diz. Seremos uma noiva incorruptível, uma noiva gloriosa, sem mancha nem mácula, pura. Glória a Deus, que será apresentada ao noivo. Glória a Deus por isso. Então, ouça a palavra de Deus. Se a palavra apertou mais um bocadinho, dê glória a Deus. Deus está a tratar consigo. Não fica moado, não vou lá mais, vou-me embora. Há mais igrejas para aí, aleluia. Claro que há, e glória a Deus por isso. Mas essa vai ser a história da sua vida. A pular de um lado para o outro. Porque o seu problema não é geográfico, é pessoal. Está lá dentro. E enquanto você não deixar o Espírito Santo tocar aí, moldar, tirar o que não presta e colocar o que é necessário, nunca vai parar na sua vida. E num ano você vai correr 7 igrejas diferentes. Porque o problema não é a igreja. Entendeu? O problema está ali. Deixe Deus tratar consigo e tudo vai dar certo. Diga à pessoa, deixa-te moldar. Agora, depois das bodas do Cordeiro, Jesus volta à terra. E Jesus vem exatamente no momento em que todas as nações se preparam para invadir Israel. Ok? No vale de Megido, chamado Armagedon. E é nesse momento que Jesus intervém, que vem dos céus, diz que todo o olho verá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, vem montado num cavalo branco. Não é o de Napoleão não, que esse já nem ossos tem. Jesus, uau, vocês já viram no cinema, ou não,
Quando vai começar um filme, alguns genéricos, vem um cavalo branco e depois abre as asas. Uau, que espetáculo! Jesus tem um cavalo desses lá. E diz que ele vem montado nesse cavalo, vestido de linho fino e puro, e que na sua coxa, é na direita, não é? Que tem escrito, a veste salpicada de sangue, e está escrito aqui, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguns pensam, Jesus tem uma tatuagem. Oi? Calma, não vamos exagerar, ok? Eu não tenho nada contra as tatuagens, ok? Eu tenho uma, não vou mostrar, é o que você queria, não vou mostrar. Não tenho nada contra as tatuagens, certo? Também depende do que é que você tatua e é a consciência de cada um. Mas não diz a Bíblia que isso é uma tatuagem, diz que está escrito na coxa, portanto, na veste, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porquê na coxa direita? Não sei, mas era um hábito antigo hebreu colocar a mão na coxa direita e fazer um juramento, ok? Para cumprir alguma promessa ou algo que alguém lhe pedia. Isso é simbólico também, porque também diz que da boca de Jesus sai uma espada. Ora, Jesus não anda com a espada na boca, era complicado, mas é simbólico, a espada é a palavra, e diz que é com essa espada que ao ele descer, e estão os exércitos todos do mundo para invadir Israel, diz que é com a espada da sua boca que ele vai destruir aquilo tudo. Porque quando Jesus vier a segunda vez, não vem mais como o Cordeiro de Deus, manso e humilde para dar a vida pelo mundo. Não, ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles a quem ele redimiu, que o aceitaram, vêm com ele também, não estão ali mais para receber o juízo. Ali estão os filhos da desobediência e vão arcar com as consequências disso, entendeu? Não porque Deus não goste deles, sempre os amou, mas porque eles decidiram rejeitar o amor de Deus. Entendeu? Veja aí, nós vamos projetar este versículo para pouparmos algum tempo. Apocalipse 16, versículo 12 até o versículo 14. Diz assim: e da boca do dragão... Não, ok. Não, espera aí. Apocalipse 16, 12. Isso. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Olhe para mim, os exércitos vão se juntar ali. No Vale de Megido, é um lugar geográfico lá em Israel. E diz que o rio Eufrates vai secar, porque o anjo derramou uma taça, não é? Um sinal. E então os reis do Oriente virão pelo curso do rio, para se juntarem ali e invadirem Israel. Ok? Continuamos. Versículo. Agora o seguinte: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Quero que vocês saibam o seguinte: o dragão é o diabo, a besta e o falso profeta. A besta é o anticristo e o falso profeta será um líder religioso qualquer, ok? Os 3 vão trabalhar em conjunto. Isto é uma imitação de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que Deus trabalha para a salvação do homem e a libertação do homem. E estes 3 vão trabalhar para afastar o homem de Deus, enganar os homens. Então estes demónios são enviados por estes 3 a todos os reis da terra. E você já vai saber para quê. Continuamos, 14. Pois são espíritos de demónios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A batalha do grande dia é o Armagedon. Não sei se você já ouviu falar disso ou não. Todos os reis da terra vão querer destruir a nação de Israel de vez de tirá-la do mapa, entendeu? E é nesse exato momento que se dá a segunda vinda de Jesus. E diz que a espada da sua boca vai aniquilar-os todos. Apocalipse 19, versículo 11. Carla. Diz: e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. É Jesus, e julga e peleja com justiça. Seguinte: os seus olhos eram como chama de fogo,
Está a ver o fogo que vai analisar as obras de cada um? Pronto. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tem uma coroa com diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Seguinte. Estava vestido de um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. É Jesus, não é? Seguinte. Seguiam-no os exércitos do céu. Olhe para mim. Eu não tenho que presumir que sei tudo. Eu não sei se aqui se refere à igreja que subiu com Cristo e que vem montados em cavalos brancos também para pelejar com Ele, ou se refere aos exércitos do céu, os anjos do céu, entende? Eu tenho a leve impressão que este exército do céu são os anjos e que nós desceremos dentro da Nova Jerusalém já depois deste evento, para começar o milénio, o 7º milénio de vida humana na Terra, segundo a Bíblia. Porque diz que a Nova Jerusalém desce do céu. É uma cidade que tem 2.500 quilómetros de largura e de altura. É um cubo, ok? E diz que ela desce ataviada como uma noiva. Então, provavelmente, nós, igreja, desceremos dentro da Nova Jerusalém e reinaremos então com Cristo durante 1000 anos aqui na Terra, ok? Seguimos. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Seguinte. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome. No manto, ok? Não está tatuado na pele, no manto. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sabemos quem ele é, não é? Seguinte. Quem está a dormir diz amém? Obrigado. E vi um anjo em pé no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. E eles vão ter muito que comer. Seguinte. Para comeres as carnes dos reis, as carnes dos comandantes, as carnes dos poderosos, as carnes dos cavalos e dos que neles montam, sim, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Vão lá estar todos congregados. Seguimos? E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Seguinte. E a besta foi presa. Opa, mano. Ele pensou que tinha alguma possibilidade ou quê? Ah, mas tem um míssil nuclear. Jesus tem uma espada. Para que é que serve um míssil nuclear? Para alguma coisa? A besta foi presa e com ela o falso profeta, que fizeram diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. 21. E último. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Ok? E aqui foi o tira-teimas, é o fim da grande tribulação. Ok? É a última tentativa do homem em destruir a obra de Deus. Jesus vem, acaba com aquilo tudo, aqueles exércitos todos, e termina a grande tribulação na terra. Diz que a seguir a isto desce a Nova Jerusalém e começa o milénio. Ok? O milénio é interessante porque, nós já vamos ler um versículo bíblico aqui para terminar. Durante 1000 anos ninguém mais vai ensinar a arte da guerra a ninguém. Acabou a poluição no mundo. Diz que a arte que vai imperar é a agricultura, a pesca, a pastorícia. Vamos voltar àqueles tempos atrás. De facto, alguém disse, não sei quem disse, que a Segunda Guerra Mundial fez-se com bombas, mas a terceira seria com pedras, não é? Alguém disse assim. Bem, não tem muito a ver, mas faz algum sentido. Abram a vossa Bíblia em Mateus 24. Mateus 24. E estas são palavras de Jesus. Irmãos, posto isto, hoje nós olhamos para o relato destes acontecimentos e podemos vê-los como ficção científica, imaginação do homem. Não, isso... disparate, algum dia já se viu uma coisa dessas acontecer?
Vamos olhar para as coisas que já aconteceram? Algum dia se ouviu que uma nação nasce num dia? Nasceu ou não nasceu? Algum dia eles iam pensar que o templo em Jerusalém seria destruído? Não. Uma obra tão magnífica, 40 anos levou a construir. E foi destruído ou não foi? Foi destruído. Então, vamos olhar para estes eventos futuros como algo que certamente também vai acontecer. Agora, a questão aqui não é se vai ou não realmente acontecer. A questão aqui é esta: estamos nós preparados para quando esse dia chegar? Você está preparado para quando esse dia chegar? Diz que a trombeta só vai soar uma vez, porque quem vai viver todas estas coisas é quem é arrebatado. Estamos nós preparados para quando a trombeta soar? O que é que estamos a fazer para isso? Estamos a perdoar? Estamos a orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem? Estamos a abençoar aqueles que nos amaldiçoam? O que estamos nós a fazer com o amor? A diferença não está em qual igreja nós pertencemos. Não, eu devo ir para o céu porque estou numa igreja muito light. Eu não sei que conceito é esse de igreja light, mas é um conceito novo que a malta, especialmente malta mais jovem ou pretensos jovens, procuram. É light, man, é light. O que é isso? Não sei o que é isso. Não, eu vou para o céu porque eu estou numa igreja super espiritual. Quando tu lá entras, os pelos do corpo até fica logo tudo em pé. Epá, espetáculo. Queres ir para o céu, vai para aquela igreja, pá. A questão não é qual é a igreja que você pertence. A questão é, o amor habita dentro do seu coração ou não? O amor está em si ou não? Esta é a diferença. E o que é que você está a fazer com ele? O que é que nós fizemos esta semana em função disto? Veja aí Mateus 24, versículo 29. Jesus disse assim: e logo depois da aflição daqueles dias, isto é, logo depois da grande tribulação, o sol escurecerá, já lemos ali em Apocalipse, um anjo está no sol, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Isto é o que ele descreve da aflição daqueles dias. E agora diz, então, portanto, depois destas coisas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 35. Jesus disse, leia comigo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Então estamos seguros de que o que acabamos de ler vai acontecer. Posto isto, volto a frisar um pouco mais que tipo de pessoas nos convém ser, que tipo de vida nos convém levar. Nós lemos ali a besta, o falso profeta e o dragão. Irmãos, eles ainda não se manifestaram, nem a besta nem o falso profeta. Podem até já estar aí, e estão certamente, mas ainda não se manifestaram. E sabe porquê que não se manifestaram? Porque a igreja ainda não foi tomada da terra. A Bíblia diz que nós, a igreja, é que impedimos a manifestação do anticristo. Eles farão de tudo. O diabo fará de tudo para o enganar, para o convencer de que você está sempre certo, de que o que você sente é a verdade infalível. Quando alguém lhe disse alguma coisa que você não gostou de ouvir, você tem um sentimento, não é? Que às vezes é de indignação, ou às vezes mesmo você reconhece que o que a pessoa disse está certo, mas você não gostou de ouvir. Então fica amoado, amarra o burro.
muda o seu comportamento com aquela pessoa. Por quê? Porque você é que está certo. Você é que está sempre certo. Os outros são sempre errados. Não deixe o diabo enganá-lo. E ele também fará de tudo para desviar a sua atenção de servir a Deus. Quer ver? É mais atrativo. Eu sei o que eu estou a falar, somos todos farinha do mesmo saco. É mais atrativo ver um bom filme do que ir orar. Epá, este filme é grande, mas não é por causa disso que você deixou de ir lá vê-lo. Agora chega a casa depois de assistir ao Senhor dos Anéis ou ao... como é que é esse? Hobbit, já. É grande? Eu também já vi. Agora chega a casa, quanto é que foi o filme? 2 horas? Ou 2 horas e tal? 2 horas e meia. Chega a casa e vai orar 2 horas e meia. Pá, estou cansado. Amanhã tenho que me levantar cedo. Não deixe o inimigo enganá-lo. Estamos a investir o nosso tempo em coisas passageiras. Vamos investi-lo naquilo que conta para a eternidade. Amém? Vamos ficar de pé. E diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus, que entrou em meu coração e está a mudar a minha vida, a moldar os meus pensamentos. Obrigado, Jesus. Ajuda-me, Senhor, a estar preparado. Ajuda-me a preparar-me no dia a dia, para quando esse dia chegar. Glória a Deus. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado e